Então, retomamos a nossa tarde de meditação com a questão também de se preparar para a consagração. Na primeira palestra, nós vimos a questão da graça primeira e a graça segunda. A graça primeira, que é o batismo, que nós recebemos, e a graça segunda, que é a confissão. O ser humano, ele, por si mesmo, ele é difícil continuar se mantendo em graça. Então, depois que nós caímos, depois que nós fomos batizados, pela natureza, nós devíamos, aqui, pela natureza, nós não aguentamos muito tempo ficar nesse estado de graça, dentro dessa amizade com Deus, como se fosse por pura vontade humana, né? Um esforço humano. Pode ser que você já tentou várias vezes, né? Não, eu realmente não vou cair no pecado, eu realmente vou acordar todo dia cedo para rezar, eu realmente quero amar a Deus, como se fosse uma iniciativa, né, puramente humana. E isto é uma heresia, chamada pelagianismo. Por quê? É sempre graça primeira. É Deus que começa em nós. Ele que move nós para voltar. É Ele que está fazendo com que as pessoas continuem perseverando. É Ele que vai fazendo. É Ele que vai perseverando na fidelidade, nas coisas. É a graça de Deus. Não é se você está rezando, se você está indo e praticando as virtudes, não é mérito seu, tá? Padre, mas é eu que acordo 3 horas da manhã. Ok, é você, mas é graça de Deus que faz com que você consiga acordar 3 horas da manhã para rezar. Não é mérito. Então, depois do batismo, nós precisamos continuar a caminhada. Depois da confissão, nós precisamos continuar a caminhada. E essa caminhada se chama vida de oração. Nós precisamos rezar. E nós precisamos saber como devemos rezar. Porque senão fica esse negócio. Confessa, peca. Confessa, peca. Confessa, peca. E não sai disso. Por quê? Porque não está rezando. Não tem, né? Não deixa que não começa a dar passos mais profundos. Não deixa que a graça de Deus faça com que você consiga realmente caminhar. Então, o que é esta vida de oração? Padre, eu rezo o dia inteiro na Canção Nova, o dia inteiro na Aparecida, século XXI. Existe um meio para saber se de fato a pessoa reza. Que a gente, né, joga o verde e colhe o maduro. Sabe o que é? Se ela está mudando. Se ela fala que está rezando o dia inteiro, mas continua impaciente, brigando com todo mundo,
mandando todo mundo para um lugar feio, não perdoando, fazendo fofoca o dia inteiro com as outras amigas, isso não é sinal de quem está rezando. Você pode ligar a televisão, deixar a televisão o dia inteiro ali, e você acompanhar. Mas mostra que você está rezando sem obras, sem mudança, sem deixar que Cristo mude você interiormente. Você pode mudar exteriormente, você pode comprar camiseta, né, de Nossa Senhora, bonitinho, andar de véu nas missas, né, usar saia, é bom, é modesto, isso ajuda. Mas precisa mudar interiormente. E quem muda interiormente é a graça de Deus. Então mostre que você está rezando pelas obras. E aí realmente nós acreditamos. É uma pessoa que reza. É assim que nós iremos descobrir realmente se uma pessoa reza, gente. Não é se ela chegar e falar, olha, Padre, hoje eu rezei um rosário inteiro. Nossa, eu faço a ladainha do preciosíssimo sangue. Sou devoto do Sagrado Coração de Jesus. Ótimo. Mas mostre que na sua vida a graça de Deus está mudando você. Não precisa postar, precisa você fazer, as pessoas irão ver. E não precisa você falar, nossa, estou crescendo tanto nessa virtude. Você não está vendo? Olha só como eu sou humilde. Você não está vendo a minha humildade? Nossa, fulano de tal fez isso comigo, né? E eu perdoei ela assim tão facilmente. Não é. O negócio de rezar é algo trabalhoso. Trabalhar é algo realmente que precisa de tempo. Então vamos lá para algumas orientações para a questão de vida de oração. Porque é isso que vai dar o combustível, já que saiu do pecado, é isso que vai dar o combustível para que você continue caminhando e crescendo nas virtudes e realmente vivendo na graça de Deus. O que é esse negócio de oração? Como nós precisamos rezar? Existe uma coisa chamada oração vocal e oração de meditação. Na oração vocal, a palavra já diz, eu vou vocalizar, eu vou falar. Então, orações prontas, que nós já sabemos, Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, Vinde Espírito Santo, orações vocais. Mas nem todas as orações vocais são orações realmente meditativas. Porque você pode ficar igual um papagaio e você não se colocar naquilo que você está rezando. Veja, isso aqui é para quem quer começar o negócio. E já entendeu que não quer mais viver no pecado. Agora eu quero rezar. Então, começando com as orações vocais. Dá tempo. Precisa dar tempo para rezar. 10, 15 minutos por dia. Depois vai aumentando. De manhã, 10, meio-dia, 10, à noite, 10. Vai começando com as orações vocais, porque é mais fácil. E ali, tendo consciência naquilo que está sendo pronunciado no início.
Essas orações locais vão ser sempre para nós iniciantes. Mas antes de começar as orações, nós precisamos fazer 3 atos. Primeiro, você vai rezar e você, na sua oração, quer se encontrar com quem? Com Deus. Então, você vai se preparar para rezar. E você vai se colocar em um lugar apropriado, que você sabe que não vai ter criança nenhuma para te perturbar. Você vai colocar o seu celular em um modo chamado avião, com o Wi-Fi desligado, tá? Porque o Wi-Fi funciona se ele está lá no modo avião, para ninguém mandar mensagem. Padre, mas se precisarem de mim, então procure um horário que as pessoas realmente não vão precisar de você. E se for urgente, alguém vai ligar, né? Só se você for um médico e está de plantão. Aí sim. Aí você está na sua casa. Por isso que o melhor horário é o horário da madrugada. Ninguém vai te mandar mensagem de madrugada. Se você for uma pessoa que tem insônia, fica a noite inteira, aí sim. Mas se não, né? Então, ter um horário apropriado para rezar. Isso, gente, no início é dificultoso. Tem que começar a criar horário, ritmo. Nós não gostamos de criar ritmo na nossa vida. Então, nós precisamos ser regrados. Sim, nós precisamos ter regras. Você precisa fazer suas regras. Você precisa começar a dar disciplina para o seu corpo. E falar, não, agora não mais. Agora é isso, agora aquilo. É interessante. Porque uma pessoa, quando quer, realmente ela faz. Você pega aí o povo que quer ficar com o corpo sarado no verão. Acorda às 5 horas da manhã. E agora inventaram um negócio em Cuiabá de academia 24 horas. Eu fico pensando, quem que é essa pessoa que vai 1 ou 2 horas da manhã para fazer, né, exercício? Quando é algo realmente que você quer, você vai acordar. Se é para o seu corpo, você vai acordar. E você vai fazer. E você vai mantendo ali. Para um bem físico, você faz. Para um bem espiritual, você foge. Então você precisa saber qual é o melhor horário. Os santos sempre orientam para que o melhor horário seja de madrugada. Sim, Jesus rezava de madrugada. Jesus rezava, gente. Ele saía para rezar. De melhor horário. Nós sempre vemos que ele ia de madrugada. Subia o monte para rezar, para estar unido ao Pai. Então, preparar o ambiente. Padre, não tem como. Minha casa é um caos. Tá bom. Então procure o horário melhor que todo mundo esteja dormindo. E você vai se dispor para rezar. Como? Vai lá e vai começar com uma coisa. Ato de fé. Você vai se colocar na presença de Deus. Você vai se colocar na presença dele.
Você não vai chegar, olha Deus, estou precisando disso, meu filho está precisando disso, meu marido está precisando disso, então a minha vizinha está precisando disso, o meu cachorro está precisando. Não, você vai se colocar na presença de Deus. Ato de fé. Creio que Deus está ali. Como que eu vou ver isso, Padre? Com as coisas criadas. Deus está sustentando todas as coisas criadas. Deus, eu creio que estás aqui, que me vês, que me ouves, que me amas. Eu creio, Senhor, que o Senhor está sustentando os meus filhos, meu esposo, minha esposa. O Senhor está sustentando toda a humanidade. O Senhor está me sustentando. E eu quero fazer esse ato de fé diante da tua presença. A primeira coisa que precisamos fazer, gente, porque daqui a pouco nós falamos que rezamos, mas nós não falamos com Deus. O negócio de oração é somente falar. Você está rezando, mas você não se encontra com Deus. Oração é esse diálogo com uma pessoa, a pessoa divina, Deus. Então preciso crer que Ele está ali. Todas as vezes que nós chegamos na igreja, nós vamos até o sacrário e fazemos o nosso ato de fé. Deus está ali. A segunda pessoa da Santíssima Trindade está ali. Em corpo, alma, sangue e divindade. Eu creio. Então, ter esse ato de fé no início da oração. Depois do ato de fé, isso, gente, no início é um tanto, a gente fica perdido. Mas de tanto fazer, fica mais fácil. Depois do ato de fé, vem um ato de humildade. Você vai se colocar humildemente diante da presença de Deus. Quem é Deus? Não me venham com resposta da Xuxa. O Pai Todo-Poderoso. E quem sou eu? Miserável pecador. Meu Deus, eu não sou digno de estar na tua presença. Mas eu me coloco, Senhor. Como tantos pecadores das Sagradas Escrituras chegaram a ti. Como aquela mulher pecadora pública, eu me coloco diante da tua presença. Como Zaqueu, Senhor, que queria tanto te ver, que subiu em uma árvore. Senhor, eu me coloco humildemente diante da tua presença. O Senhor é o meu Pai. E tantas vezes eu te já abandonei. E o Senhor sempre me acolheu. Veja, ato de fé na presença de Deus. Depois, ato de humildade. E diante dele. Depois que nós começamos a fazer isso, a oração começa a realmente dar passo. Você vai realmente saber o que é oração. Porque às vezes você reza, achando que é somente um falatório, e você não tem esse contato com a pessoa divina, Deus. Depois disso dali, vem ali o ato de suplicar. Suplicar o que, Padre? Suplicar as graças para fazer aquele momento de oração frutuoso. É o momento que você vai ter com Deus, gente. Você se coloca na presença dele. Você acha que ele não sabe daquele que você está precisando? Sabe.
Se coloque na presença dele. Um ato de fé, ato de humildade. Para depois pedir, e sempre é bom pedir o Espírito Santo. Sempre é bom colocar uma oração ao Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, ó vinde Espírito Criador. Uma oração para pedir realmente a graça dele, a oração ser frutuosa. Isto é a preparação para a oração. Para cozinhar, também precisa preparar as coisas. Para a oração, você precisa preparar. Não tem como você começar a rezar. Não tem como, né? No meio do caos. Tem. Mas ali vai ser mais difícil no início. Então é sempre bom que você determine o local, o horário, onde você está mais recolhido para rezar. Por que as pessoas têm dificuldade de entrar na igreja e não rezam? Porque não tem lugar nenhum que ela se recolhe. Ela chega na igreja e ela quer fazer: ai, fulana, eu vi você na viagem, tão legal aquelas fotos. Gente, a pessoa está ali. Vê o ser humano lá, vem, se recolhe, vai no seu lugar, reza. Terminou, né? Quer falar com a pessoa? Vai lá fora. Não tem problema. Mas precisa de ter esse recolhimento. Os pais que trazem os filhos para a igreja, né? Tem que trazer mesmo. E aí, quer que as crianças fiquem quietas durante 1h30 ou 1 hora durante a missa. Sendo que nem eles aguentam ficar sentadinhos 1 hora. Começa a ensinar aos filhos, 5 minutos. É o horário que você tem para rezar. Ensina, vai lá, reza. Faz um cantinho para ele, um versinho, um oratório para rezar. Vejam que isto é necessário. A Sagrada Escritura nos diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Pela fé nós seremos salvos. Tá bom, então nós podemos ter fé na presença de Deus quando começamos a rezar. Então aí é a preparação. O local, o horário, se colocar na presença de Deus, fazer o ato de humildade, falar: Senhor, estou aqui como um pecador, e depois pedir o Espírito Santo. Até aqui, ok? Pode. E o que nós vamos fazer nessa oração? O que nós precisamos rezar? Gente, nós rezamos com uma coisa, com os mistérios de Deus. Então nós não rezamos com os nossos sentimentos. Os sentimentos vão fazer parte da oração. Mas o que deve ser, né, o alimento para rezar? Os mistérios de Deus. Que mistérios são esses? A Sagrada Escritura, a vida de Jesus, a vida de Nossa Senhora, a vida dos santos. Esses mistérios de Deus que vai fazer, que nós precisamos fazer, né? Mastigar. Vocês imaginam uma oração pronta do Pai Nosso.
Você vai e se coloca diante de Deus na sua casa e começa ali, no ato de fé, de estar na presença dele, Pai, Filho e Espírito Santo, de reconhecer que você é um vermezinho, mas de que existe um Pai que te criou. Quando você começa a rezar a oração do Pai Nosso, você já pega essa palavra, Pai Nosso. Deus é o meu Pai. O meu Pai que me criou, o meu Pai que está me sustentando, o meu Pai que providencia as coisas para mim. Meu Pai é o Pai de Jesus. Como Deus não amou tanto Jesus, Deus Pai tanto amou o seu Filho, tanto que diz, no ato da revelação, eis o meu Filho amado, em quem eu pus toda a minha complacência. Quanto esse Pai não tem me amado, quanto Ele tem tanto desejado que eu estivesse junto com Ele. Esse Pai quer que eu esteja na eternidade junto com Ele. Meu Deus, que grande amor do Senhor por mim. Obrigado pela sua paternidade. Eu não sou digno de ser seu filho, mas o Senhor quis me escolher para ser seu filho. Entre tantas possibilidades de existência, o Senhor quis que eu existisse e quis que eu fosse teu filho na graça. Meu Deus, meu Pai. Mas, meu Deus, tantas vezes, como filho pródigo, eu te abandonei. Como filho pródigo, eu esqueci de ti. Perdoa-me, meu Pai. Eu quis somente as criaturas e não quis a verdadeira herança do céu. Eu quis as misérias deste mundo e não quis a herança contigo. Meu Pai, perdão, misericórdia. Quantas vezes fui impaciente também quando o Senhor estava acolhendo um dos meus irmãos também. Fiquei com o coração, com inveja, com ciúmes. E feri o teu coração, teu Pai, mais uma vez. Veja, é assim. Da palavra Pai, você começa a rezar. Nem terminei a oração do Pai, nosso que está no céu. Mas é o Pai. Deus é o seu Pai. Você tem que começar a ter consciência daquilo que você está rezando. Consciência. Porque é isto, a oração vai dando realmente solidez para a nossa vida. Meu Pai, o quanto o seu Filho sofreu na cruz. Gente, Jesus sofreu na cruz e Deus Pai estava com Ele. E nós que sofremos nessa terra e achamos que Deus está nos abandonando. Não, Ele nunca nos abandonou. Meu Pai está comigo. É eu que estou abandonando Ele. Veja, dessa oração e vai tendo fruto. As coisas da vida vão acontecendo e você vai ali, realmente dando sentido com a sua vida de oração.
É rezar. É meditar. Então nós pegamos uma coisinha e começamos a ruminar. Vai ruminando, igual uma vaquinha, né? Já viram? A vaca que rumina, pega, come, né? Vai uma vez, o estômago volta, né? A outra vez, o outro estômago volta, fica ruminando aquilo, até que você realmente consegue ter aquele estado de: é isso, Deus é meu Pai. É isso daqui. Nossa, agora eu compreendi. Porque senão nós vamos ficando patinando com as coisas, né? Vai para lá, vai para cá e não desperta realmente. E ali, os santos sempre nos ensinaram para começar a rezar com uma coisa chamada vida de Cristo. Meditar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra? Você não começou nada dos seus afetos, tá? Da desordem. Você acalma eles, você baixa eles, você está lá angustiado. Por isso é melhor rezar de manhã, né? Você não está angustiado. Você não está com preocupações ainda. O máximo que pode acontecer é que você esteja com sono. Você vai, toma um banho gelado, toma um café, pega uma maçã e mora de ver comendo. Isso desperta. Dá uns tapas na sua cara, sem dó nem piedade. E começa a rezar. Você começa a pegar a vida de Jesus para ser o centro da sua oração. O centro da sua oração não é os seus problemas, não é os seus afetos ou os seus desafetos com quem você quiser. O centro da sua oração deve ser Jesus. Ai, Padre, mas o meu coração está doendo. Então o Senhor lembra o coração de Jesus que sofre. Você esquece de você e vai para Jesus. A humanidade de Jesus. E aí então nós entendemos uma coisa. O porquê que os santos pedem para que nós rezemos o rosário. Quando nós rezamos o rosário, nós estamos meditando a vida de quem? De Jesus. A vida de Jesus que é o centro da nossa vida de oração. É isso dali que deve fazer com que a nossa vida, né, se una a Ele. É dele, né? Pegue uma coisinha da vida de Jesus e comece a ruminar. Nós estamos aí prestes a vivenciar o Natal. E nós nos acostumamos com essa realidade de que Jesus se fez homem para a nossa salvação. Vocês já escutaram isso, né? Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria para a nossa salvação. Feliz Natal! Tá, mas agora pare um pouco para você entender o que é isso. O que é o mistério da encarnação? Deus, infinitamente, o soberano, deixa o céu, onde ele era feliz, felicíssimo, não precisava de nós, ele deixa o céu e ele vem na terra. E ele vem com o quê?
Ele poderia vir a forma, né, de um super-homem. Ele poderia vir na forma de um anjo e mostrar a sua glória. Mas ele quis vir na forma de carne e de carne pecadora. A carne, não que Jesus seja pecador. Pelo amor de Deus, nada de heresia. Na carne do ser humano, perecível, comedor de arroz e feijão, de beber água, de vir necessitado, de cuidados, de ter limitações físicas, né? De precisar dormir, de ter necessidade ali, de sofrer pelos afetos. Uma vez, quando Jesus, lembremos, Jesus chorou. Ele quis unir aquilo que é do céu a algo que é ali, né, puramente carnal, humano, a humanidade perecível. E nós achamos bonitinho o presépio. Nossa, que bonitinho o presépio, né? O menino Jesus que está ali com Nossa Senhora, São José, os Reis Magos. E esquecemos de que um Deus tão apaixonado faz tudo isso por mim. Ele une coisas que eram inadmissíveis por amor a nós. O mistério da encarnação do Verbo que nós rezamos. O anjo anunciou a Virgem Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Você pensa aí como que é a questão da gestação de uma criança no ventre de uma mãe. Vocês imaginem a paciência de Jesus por ser gerado durante 9 meses. Você imagine, né, a paciência de Jesus de que o seu corpinho vai sendo construído, vai sendo formado dentro do ventre da Virgem Maria. Porque a gente não pensa isso. Às vezes a gente pensa, né, pegou uma criança, colocou no ventre de Maria, pum! Já estava tudo pronto. Não! Deus nos amou ao criar o corpo do seu filho. Seu filho, né, já existia. Vejam, pelo mistério da encarnação, nós vamos meditando. E este corpo é o corpo da Virgem Maria. Quem que sustentava o corpo dessa criança? Quem que nutria o corpo dessa criança? Maria. Quem nutriu foi Maria. Vejam, é essa a realidade da meditação, de pegar um ponto da vida de Jesus e ficar ruminando. Mas tem que pegar a vida de Jesus, não os nossos sentimentos. Depois que nós vemos a vida de Jesus, apliquemos os nossos sentimentos, nossos sentidos. Quando Jesus teve paciência para construir o seu corpo. Jesus foi tão paciente ao ser deixado colocar em uma manjedoura. Gente, é Deus. Imagina, Deus, aquele que está sustentando você, aquele que está ali falando, olha, você está vivendo porque eu estou sustentando. Esse mesmo Deus
quis se fazer pequeno e se colocou para se colocar numa manjedoura, necessitado de cuidados. Esse mesmo Deus que se deixou colocar na manjedoura, é o mesmo Deus que se deixa ser consumido na Sagrada Eucaristia por dentes vorazes que às vezes, em pecados mortais, comungam. Esse Deus se deixa ser conduzido e tão obediente que obedece a um sacerdote e até mesmo em pecados mortais, quando o Padre diz: enviai o vosso Espírito Santo, e Deus se faz presente na Eucaristia. Então, é pegar alguma coisa da vida de Jesus. Tenha, Padre, às vezes é difícil. Ok. Então, pegue o livro de meditação de um santo. Tem aí um bom santo que gosto muito deles, que ele coloca a meditação e ele depois coloca afetos e súplicas para nós rezarmos, chamado Santo Afonso Maria de Ligório. O homem é muito bom rezador. Tem meditação para todos os dias do ano, e tem meditação própria para o Natal. Santo Afonso Maria de Ligório. Ele pega algo, medita e depois coloca aquele afeto, as súplicas, os afetos que nós temos. Meu Deus, quando o Senhor foi tão humilde, tão obediente, ser manejado, ser levado, conduzido e ser posto em uma manjedoura. Meu Deus, quando o Senhor quis ser conduzido até mesmo diante da cruz, para ser ali crucificado. Meu Deus, tantas vezes eu me revolto contra a sua vontade e coloco uma barreira para não fazer aquilo que o Senhor tanto quer para mim. Vou lutando contra o que o Senhor quer e o Senhor sempre foi tão dócil. Senhor, dai-me essa docilidade e também ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. Ó Virgem Maria, fazei-me dócil, como a Senhora também foi tão dócil à vontade de Deus. Vejam, já mudou, né? Ali você está colocando a sua vida. Você está fazendo uma súplica. Você está colocando o seu afeto com aquilo. E você reza com aquilo. E depois você faz um pequeno propósito de que, meu Deus, hoje eu me coloco, quero realmente ser conduzido por Ti em todas as situações e não quero reclamar. Que assim seja feita a Sua vontade. No dia de hoje, eu estou disposta a não reclamar sobre nada. Nem o calor, nem o frio, nem a chuva, nem as pessoas que irão me trancar no trânsito. Eu não vou, Senhor. Não quero reclamar. É sério, quero ser conduzido pelo Seu amor. E termina a oração. Ponto. Aí você vai viver sua vida. Aí você sai da sua casa. Aí cai um pé d'água. Você esquece o guarda-chuva. Passa um carro e te molha. Você chega no seu serviço, o seu chefe reclama com você. Você trabalha, as pessoas
né, acham que você é uma central de reclamações e só joga as reclamações em cima de você. Não é uma questão de desobediência, mas aí nós iremos ver o fruto da oração. Deus sofreu tanto. Jesus recebeu os paracas. Jesus sofreu mais do que no dia de hoje. Mas ele está comigo. Tá bom. Como disse Santa Teresa, quem a Deus tem, nada falta. Só Deus basta. Só Deus basta. E você vê, todas as situações vão concorrer para que você esqueça daquilo que você rezou. Não tenha dúvida, vai acontecer. Não tenha dúvida, o propósito que você fez na sua oração vai ser ali trabalhoso para ser cumprido. Você fez um propósito, Senhor, eu quero ser conduzido, não quero reclamar no dia de hoje. Fazei-me, Senhor, realmente não reclamar. E acontece tudo isso. Quando as pessoas começam a falar para você, reclamando da vida e de tudo, e aí lá vem aquela vontade de você também reclamar. Não, é que ela não sabe do meu dia. Tomei chuva lá, o carro passou, me molhou. Cheguei na empresa, o chefe já chegou reclamando. Você lembra? Mas o que eu rezei hoje mesmo? Eu rezei sobre a paciência de Jesus, o quanto ele sofreu. Mas espera lá. Jesus sofreu tanto. Eu sofri tanto também? Não sofri tanto ainda. Tá bom, mas quem está comigo? Lembra qual é o termômetro da oração? A caridade. Mostra realmente que você está rezando se você é caridoso, se você é paciente, se você ama as pessoas. Se você não ama, sua oração é totalmente vã, como um fariseu que fica falando: nossa, Senhor, olha só, como eu não sou um grande pecador, como aquele que estava no fundo da igreja, como aqueles pecadores que fazem isso, olha só, como eu não sou dessa forma. No Evangelho de São Mateus, se eu não me engano, tem essa oração do fariseu e o publicano. Lembra? Nós vamos ser o publicano no final e falar: Senhor, piedade, eu sou pecador. Isto é vida de oração. Isso dali nós vamos fazendo um dia, mais um dia, mais um dia, e nós vamos construindo uma vida. Gente, vida de oração não é um dia de oração, tá? As pessoas acham que já rezei o domingo, está pago a semana inteira. Tente você fazer. Já comi no domingo, não preciso comer a semana inteira. Mesmo que você coma um boi, ou às vezes que falam de forma jocosa, não sei porquê, comi igual o padre. Porque gente tem padre que não come muito, não. Tem uns irmãos sacerdotes bem magrinhos, eles não comem bastante. Mesmo que você queira comer como um padre, imagine, tente você ficar a semana inteira sem se alimentar. Mas, para a vida de oração, já rezei no domingo, rezei mais ainda, Fiquei lá, fiz a preparação.
me consagrei a Nossa Senhora. Aí então agora eu estou livre, segunda, terça, quarta. Na sexta-feira, que é um dia mais penitencial que a igreja fica, pede para que nós façamos uma penitência. Então na sexta-feira eu rezo. Vida de oração é todos os dias, gente. E não pensem vocês que isso daí é para padres e freiras somente. É principalmente, né? E vocês rezam pelos padres. Vocês rezam, porque um lugarzinho onde o demônio gosta de atentar é se o padre não reza. Mas vocês são inteligentes, vocês conseguem ver quando o padre reza e quando não reza. Quando ele fala alguma coisa e você vê que não reza e reza. E quando você vê que ele não reza, em vez de você cutucar o outro e falar, olha, tá vendo? Ele não está rezando. Você dobra o seu joelho e você fala, meu Deus, eu quero rezar por esse padre. Porque ele foi separado para ti. Para ser um homem de Deus, um homem de oração. Então eu quero rezar por ele. Porque mais do que falar do sacerdote que faz, que fez, que está fazendo isso e aquilo, é obrigação de... Lembra lá o quarto mandamento? De rezar pelos pais, também necessidades físicas e espirituais dos pais, porque é um padre, é o pai de toda a comunidade. Então nós temos obrigações de rezar pelos sacerdotes. Se nós soubermos realmente o que é um padre e a graça que ele traz para nós damos a nossa vida para um sacerdote. Não pelos afetos que você tem por ele, mas por ele ser padre. Vejam, é isto que vai dando carne realmente para a nossa vida de oração, gente. Os mistérios de Deus. Então você pega os mistérios de Deus, oração do credo, alguma coisa. Os santos colocavam, para começar a meditar, sobre os novíssimos, né? Céu, inferno, purgatório. E existem outros santos, como ali São Francisco de Sales, que ajuda e ensina a meditação. Os dois mais conhecidos ali, Francisco de Sales e São Luís, Santo Afonso Maria. Mas existem outros também. Mas entenderam de que o caminho é eu me colocar, separo um local, um tempo para rezar. O que eu vou fazer nesse tempo, nesse local? Ato de fé, ato de humildade, ato de súplica a Deus. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar um dos mistérios da vida de Jesus. O texto. Jesus ressuscita. O primeiro mistério do texto, glorioso. Então, você vai ali e vai meditar. O que aconteceu com Jesus? O que é essa ressurreição? Mas vocês entendem de que não é somente algo do nada que nós criamos. Para meditar, a gente precisa esforçar um pouquinho a inteligência. Colocar para funcionar esse negócio chamado cérebro. Se você sofre
com questões de tentações dos olhares e principalmente, imaginações, uma coisa que ajuda é meditar. Mas meditar significa que você vai estudar isso dali. Então, o que é o mistério de Jesus que ressuscita? Você pega lá o catecismo, você pega o livro de meditação e lê. Se coloca, rumina, vai ruminar isso dali. Ah, padre, mas é demorado. Gente, mas as coisas na vida é demorado. Ou você acha que você come e o seu organismo já absorve rapidão a vitamina? Só quando você está doente, você vai para o hospital e injeta vitamina direto. Ah, padre, mas é demorado, é custoso. Vai falar que é para você, quando você recebe o seu salário, é assim, rapidão. É custoso. As coisas demoram, gente. Quanto tempo que está durando, para que esse seu cabelinho lindo, fofo, cheiroso, lavado pelas águas da chuva, tem esse tamanho? Ou ele cresceu de ontem para hoje? Não. É tempo. Mas você quer as coisas rápidas. Você quer 10 minutos de oração e já fazer uma mudança radical da sua vida. Não. Começar humildemente. Um dia, outro dia. Padre, não fui fiel. E agora? Preciso me confessar? Se pecou mortalmente, confessa. Se não, se foi só queda de propósito, volte a lutar. Volte ali no horário. Uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, até criar o hábito e conseguir realmente rezar. Porque quando você reza e você vem na missa, você se alimenta melhor do que os outros. Você sabe o que é a missa. Você sabe o que é a Eucaristia. Você sabe que a vida de Jesus está acontecendo na sua frente e você está ali se alimentando profundamente. Então isso é rezar. Quando nós vemos a vida de Jesus e a nossa, e nós queremos viver o que ele viveu. E a graça de Deus vai vir. Por quê? É Jesus que irá agir em nós. Quando vai ver as impaciências que você já tinha e de repente você está sendo paciente com aquelas pessoas, você vai ver, nossa, algo aconteceu aqui diferente. Antes eu era muito impaciente com essa pessoa. Agora eu fui tão paciente, ela fez coisas erradas contra mim. Eu fui paciente. Então isso é a graça de Deus agindo em mim. Porque se fosse eu já tinha matado aquela pessoa esgoelada. Mas o Senhor foi paciente em mim. Nossa, eu olhei para a pessoa e não desejei ela fisicamente. Mas se eu fosse antes, eu já tinha olhado e desejado ela como se fosse um pedaço de carne. Mas a graça de Deus fez com que eu compreendesse e olhasse para ela como uma filha de Deus e não ter desejado como um pedaço de carne. Veja, a graça de Deus vai modificando nosso modo de viver. E aí nós entendemos o que é aquilo que São Paulo diz. Não sou eu mas que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A graça que vai modificando o agir dele. Mas a graça que vai fazendo em nós. Mas para isso, nós sempre precisamos estar ali com a nossa alma viva. Tá? Alma morta, isso não acontece.
A caridade é estímulo.